O movimento nacional chamado Dia Nacional de Luta, convocado pelas centrais sindicais, o MST, a participação do PT, o estímulo do governo, não deu certo, né? Em Porto Alegre, praticamente foi a cidade que mais sofreu com esse movimento, porque as pessoas ficaram com medo, né? A polícia não estava nas ruas, o transporte público parou, e teve comerciantes que fecharam as portas, mas foi muito pouca gente em Porto Alegre. São Paulo quase não sentiu o movimento, Rio de Janeiro também. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, houve uma pequena escaramuça na Avenida Rio Branco, mas limitou-se ao centro da cidade. Pouca gente, pouca adesão naquilo que era para confrontar o movimento espontâneo e apartidário de 2 semanas atrás, né? Era para mostrar que, não, olha, as ruas sempre foram nossas, das centrais sindicais, dos chamados movimentos sociais, como chama o governo, e o que essa garotada burguesa está querendo tomar conta das ruas. Foi mais ou menos assim, né, com ônibus fretado, com bandeiras distribuídas, balões, tudo financiado pelo dinheiro sindical. Teve até gente pedindo fim da corrupção. Ora, se começar com alguns pelegos sindicais que enriqueceram graças a isso, a coisa vai longe, né? Teve gente que... Uma manifestação, aquela espontânea da burguesia estudantil, pedia mais trabalho para o governo e menos gasto público. Agora foi o contrário. Estão pedindo menos trabalho para quem deveria trabalhar, né, abaixo de 40 horas, e mais gasto, ou seja, fim do fator previdenciário. A outra passeata não tinha carro de som, não tinha trio elétrico, não tinha bandeira de partido. Essa tem. A outra tinha bandidos infiltrados, estranhos à manifestação pacífica para promover bagunça. Agora estava tudo organizadinho, né? Interessante que as paradas que aconteceram nas estradas, tudo com pneu queimado, né? Tem uma turma que é característica do pneu queimado, a Polícia Civil lá de Brasília já descobriu quem são, né? Era gente ligada, inclusive, ao Palácio do Planalto. É uma característica queimar pneu, que a outra manifestação dos estudantes, dos jovens, não tinha. E mais, né? A presidente Dilma, quando os caminhoneiros pararam estradas, no dia 3 de julho, logo ali, ela disse, não vamos permitir que parem o país, vamos usar força, o governo não vai ficar quieto. Agora ela simplesmente foi para o Uruguai, né? E, enfim, lá no sindicato dos ônibus lá de São Paulo teve até arma automática, dizem os paulistas que alguns dirigentes sindicais ficaram muito ricos, outros ficaram presos e por aí vai. Bom, e a presidente Dilma rompe com os médicos definitivamente. É incrível a capacidade para gerar antagonismos, como ela fez outro dia com os prefeitos, né? Meio assim de dedo em riste, como se fosse xingar os prefeitos. Pois agora ela vetou a parte principal da lei do ato médico, que daria óbvia exclusividade ao médico para diagnosticar, receitar, né, aplicar órteses, próteses, inclusive oftalmológicas. Agora os acupunturistas, os fisioterapeutas, os enfermeiros podem ser, de certa forma, ser médicos, né? Para ser médico deviam entrar na faculdade de medicina. Virou uma espécie de Cuba, nem precisa trazer médico cubano. Talvez a próxima etapa seja o curandeiro também querer a parte dele. Afinal, o ministro da Saúde, que já quebrou a cara em Portugal, a Ordem dos Médicos lá disse que, bom, para vir para o Brasil, se tiver alguém interessado, quer primeiro conhecer o hospital, né? Na Espanha, o representante do Conselho Geral do Colégio de Médicos disse, não queremos ser enganados por medidas eleitoreiras. Eles conhecem a estrutura dos hospitais públicos no Brasil. O governo brasileiro sabia dessa recusa há muito tempo, vocês já sabiam dessa recusa há muito tempo, só fez esse dispendioso teatrinho, pagando passagens para a Europa e hotel, para poder dizer, bom, eles não querem, então precisa ser em Cuba. É mais ou menos a mesma história do plebiscito, né? Ah, eu queria, mas a Justiça Eleitoral e o Congresso não quiseram. É incrível. Gente, e caiu também o suplente. Vocês sabiam
que tem suplente aí que é pai do senador, suplente que é filho, suplente que é irmão, suplente que é mulher, suplente que é primo, suplente que é tio, dá de tudo. Mas continua um suplente, ou seja, não tem voto, mas vai virar senador, como 16 senadores que lá estão que não têm voto nenhum. Que coisas estranhas, né? Vejam só, tem lugar... Mato Grosso do Sul tem um representante no Senado, Rubem Figueiredo, que vocês talvez nunca tenham ouvido falar. Ele é o segundo suplente, porque o primeiro suplente ficou doente, né? A titular que teve voto, a senadora Marisa Serrano, por favor, alguém me explique por que alguém que recebe votos de seus eleitores para representar o seu estado, quando recebe um convite para fazer parte do Tribunal de Contas Estadual, larga o Senado e vai para o Tribunal de Contas. É por isso que os jovens foram para as ruas, por coisas assim.